Sabe aquela pergunta que às vezes a gente se faz? Qual é a diferença de verdade entre uma tristeza muito, muito forte e uma depressão? Ou onde é que termina uma mania, uma esquisitice e começa um sintoma de verdade? É justamente para mergulhar nessas águas profundas que a gente está aqui hoje, para tentar desvendar um pouco o que é a psicopatologia. Pois é, essa é a grande questão, o nosso ponto de partida. Como é que a ciência olha para algo tão humano, tão pessoal como o sofrimento? O grande objetivo da psicopatologia é exatamente esse: tentar criar um método, uma linguagem, para a gente poder falar e entender algo que muitas vezes parece que não cabe em palavras. Então, vamos lá, direto ao ponto. Afinal de contas, o que essa palavra quer dizer? Vamos começar a construir a base do nosso entendimento aqui. Olha, essa definição aqui, que é um clássico do Campbell, já nos diz uma coisa muito importante. Não se trata só de fazer uma lista de sintomas, sabe? Um checklist. A ideia é ir muito mais fundo, entender a estrutura por trás, as causas, como o adoecimento mental se manifesta de jeitos diferentes. É de fato o estudo organizado do sofrimento. E aqui, gente, está o coração da coisa toda. Por mais científica e rigorosa que a psicopatologia tente ser, no final do dia o foco dela é radicalmente humano. Todo conhecimento, toda técnica, tudo isso aponta para uma única direção: conseguir entender, de um jeito genuíno, o que aquela pessoa que está sofrendo está vivendo por dentro. E o que faz esse campo ser tão rico é que ele bebe de duas fontes gigantes. Ele se equilibra, sabe? De um lado você tem a tradição médica, com todo o rigor da biologia, da observação, e do outro a tradição humanística, que traz a profundidade da filosofia, da psicanálise, para entender quem é aquela pessoa. A psicopatologia é como se fosse a ponte que liga esses dois mundos. Ok, já entendemos o que é, mas como é que ela funciona na prática? A psicopatologia, basicamente, nos dá ferramentas, como se fossem lentes diferentes, para a gente poder analisar um mesmo fenômeno. E essa distinção aqui é crucial. Pensa num mecânico de carros. A psicopatologia geral é o mecânico que faz o check-up. Olha, o motor está falhando, a luz do óleo acendeu, o pneu está murcho. Ela descreve o que está acontecendo. Agora, a psicopatologia fundamental, ela é quase um detetive. Ela quer saber a história, porque este carro, com este dono, que faz sempre este caminho, começou a falhar justamente agora. Uma descreve, a outra busca o sentido. Essa é outra separação que é o beabá da área. O sinal é aquilo que o profissional consegue ver de fora, objetivamente. Uma pessoa agitada, por exemplo, ou falando muito devagar. Já o sintoma é a experiência interna, aquilo que só a pessoa pode contar que sente, como uma angústia, um medo, uma sensação de vazio. E esse conceito aqui é brilhante para entender a complexidade da coisa. Imagina uma garrafa vazia. A forma é a garrafa. Por exemplo, a estrutura de um delírio de perseguição é sempre meio parecida. Essa é a forma. Agora, o conteúdo é o líquido que você põe dentro da garrafa, e isso é único para cada um. Para uma pessoa, a perseguição vem dos vizinhos, para outra, de alienígenas. A estrutura é a mesma, mas a história que preenche, essa é a pessoal. E agora, agora a gente chega no que talvez seja a pergunta de $1 milhão de toda a psicopatologia. Porque pensa bem, para a gente poder dizer o que é anormal ou patológico, a gente primeiro precisa saber o que é anormal. E essa, meus amigos, é uma tarefa muito, mas muito mais difícil do que parece. O problema é que não existe uma régua única para medir isso. A normalidade já foi vista de todos esses jeitos, como simplesmente não ter uma doença, como um estado ideal de perfeição, como aquilo que a maioria das pessoas faz, ou até como a capacidade de funcionar no dia a dia. Cada uma dessas definições é uma porta, e cada porta leva para um lugar diferente. Vamos pegar a visão estatística, por exemplo. A ideia parece boa. Normal é o que a maioria faz. Simples, né? Só que essa lógica cai por terra muito fácil. Ter cáries, por exemplo, é super comum na população. É estatisticamente normal. Mas alguém diria que ter cárie é saudável? Pois é. O que é comum e o que é saudável nem sempre andam de mãos dadas. É exatamente por isso que, na prática clínica, no dia a dia, muitos profissionais usam um critério mais funcional. A pergunta que importa é: isso que a pessoa está vivendo está causando um sofrimento que atrapalha a vida dela? Está impedindo ela de trabalhar, de se relacionar, de viver? Se a resposta for sim, se aquilo causa um prejuízo real, aí sim a gente começa a pensar que tem relevância clínica. E claro, a gente não pode esquecer daquela famosa definição da OMS. Ela é linda, né? É uma meta inspiradora. Mas quando ela diz completo bem-estar,
puxa, isso é ideal tão, mas tão alto que se torna quase impossível de alcançar. Fica difícil usar isso como um critério prático para separar o que é normal do que não é. Bom, saindo um pouco da teoria, vamos ver onde esse conhecimento todo vira ação. Porque a psicopatologia não é só um exercício de filosofia, não. Ela tem consequências muito diretas e muito concretas na vida real. Olha só que loucura! Esse conhecimento é usado num tribunal para ajudar um juiz a decidir se uma pessoa pode ser considerada responsável por um crime. É usado para orientar governos sobre como criar serviços de saúde mental para a população. E, claro, na clínica, é a base para montar qualquer plano de tratamento. Ajuda até a gente a entender como a cultura de um lugar pode mudar o jeito como as pessoas sofrem. E na prática clínica, a gente vê mais uma divisão importante. O diagnóstico psiquiátrico de manuais como o DSM funciona como uma espécie de checklist. Ele ajuda a dar um nome para um conjunto de sintomas. Já o diagnóstico estrutural, que vem lá da psicanálise, quer entender a lógica de funcionamento daquela pessoa. É como ela se organiza por dentro, seja de uma forma neurótica ou psicótica. O foco é no conflito principal dela. E para a gente entender de verdade aonde a gente está hoje, não tem jeito. A gente precisa olhar um pouquinho para trás. O jeito como a gente enxerga o sofrimento mental hoje é o ponto final de uma jornada histórica. Uma jornada bem longa, complicada e, em alguns momentos, bem sombria. A evolução é impressionante, né? A gente saiu de explicações totalmente mágicas, de possessão demoníaca, e foi para a primeira tentativa de uma explicação racional com Hipócrates, que dizia que a causa estava no corpo. Depois, um salto de humanidade gigantesco com Philippe Pinel, que tirou as pessoas das correntes. E, finalmente, o nascimento da psicopatologia como a ciência que a gente conhece, com Karl Jaspers, que organizou todo esse conhecimento. Ufa, foi bastante coisa. Então, para a gente amarrar tudo, um resumo da ópera. Psicopatologia geral descreve. A fundamental interpreta o sentido. Sinal é o que a gente vê. Sintoma é o que a pessoa sente. Forma é a estrutura. Conteúdo é a história. E na prática, o que mais importa é se aquilo causa sofrimento e trava a vida da pessoa. Acho que esses são os pontos principais. E a gente termina com uma provocação. Uma pergunta para a gente levar para casa. Porque se essa análise toda nos mostrou alguma coisa, é que normalidade não é uma verdade absoluta, escrita em pedra. É uma ideia que muda com o tempo, que muda de uma cultura para outra. E se essa linha é tão móvel, isso coloca uma questão fundamental para todos nós. Qual é a nossa responsabilidade, como sociedade e como indivíduos, quando a gente se depara com o sofrimento de alguém?